Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 8º módulo do curso de Afroteologia. Na aula anterior, falamos que a afroteologia pode ser sistematizada a partir dos Onimó-Mefá, as 6 sabedorias. Entre elas, temos o Orô, que são os ritos e liturgias. Destes, destacamos os 3 principais ritos que estão presentes em praticamente todas as tradições de matriz africana: o Bori, o Ossé e o Isinku. Só quero lembrar que esta nomenclatura é meramente uma convenção, pois as tradições afrodiaspóricas não iorubás possuem sua própria nomenclatura, ok? Bora para a aula? É importante lembrarmos da relação existente entre os ritos com os mitos. De fato, não existe um rito sem um mito que o justifique. Todas as tradições religiosas possuem suas narrativas mitológicas, seja a religião grega, judaica, africana ou cristã. Todas possuem uma história sagrada, uma mitologia, que legitima os ritos realizados nos cerimoniais religiosos de cada tradição. Também vale lembrar que mitologia não é o mesmo que contos de fada, fantasia ou ficção. Mitologia é o conjunto de narrativas alegóricas que explicam origens e ensinam ética, moral e teologia. Não podemos confundir mito com lenda. Este último se refere a histórias de personagens atemporais e espaciais, como é o caso de vampiros, lobisomens ou do Saci Pererê. Já os mitos são histórias complexas, geralmente longas, que tratam de temas importantes no cotidiano, com heróis e heroínas, divindades ou figuras malévolas. Essas histórias sempre tentam nos ensinar algo. Agora que já sabemos diferenciar mitos de lendas, vamos conhecer os 3 principais ritos africanos? O Bori é um rito de renascimento, mas eu coloco esse re entre parênteses porque ele tem 2 significados. O primeiro e mais evidente é que o sujeito renasce para uma vida religiosa, como um novo ser vinculado à comunidade, ao sacerdote ou sacerdotisa, que realizou este rito, e ao próprio orixá que rege seu ori, sua cabeça. O segundo é menos evidente, pois se refere à continuidade do parto biológico, tornando a pessoa um ser humano pleno. Pois para os iorubás, a constituição da nossa humanidade está vinculada à presença ou ausência do Bori. Quando estamos no ventre de nossas mães, estamos ligados ao cosmo através do cordão umbilical. Quando esse cordão é cortado no nascimento, também é rompida nossa ligação espiritual. E a única forma de religá-la é através do Bori. A cabeça é a parte mais importante do corpo. Por isso é a primeira a nascer. Ela é a sede do conhecimento, da inteligência, da individualidade, da sabedoria, da razão, e isso só é possível adquirir graças, em parte, aos olhos, ouvidos, nariz e boca que estão na cabeça. Na ontologia africana, somos seres biomíticos sociais, ou seja, somos constituídos como seres biológicos e divinos, com um propósito social. Por isso somos descendentes tanto de nossos antepassados biológicos, como nossos pais, avós, bisavós, quanto das divindades que nos constituem os orixás. Logo, herdamos uma constituição física semelhante e até arquetípica. Por isso dizemos que o orixá está em cada indivíduo, e muitas vezes tenta se descobrir qual é pelos traços do rosto ou pelo comportamento. A isso chamamos de orixalidade, sendo que ancestralidade é nossa relação com os nossos antepassados biológicos. O corpo e os pés também têm importância na constituição biomítica das pessoas, representando também aspectos da orixalidade e da ancestralidade. O rito de Bori é realizado utilizando galinhas e pombos na sua feitura. Isso acontece porque no mito da criação do mundo, Oxalá usa uma galinha e um pombo para expandir a terra.
Ossé é um conjunto de ritos que garantem a restituição do tempo. A palavra Ossé muitas vezes é traduzida como semana, pois cada orixá possui um dia da semana ao qual é consagrado. Neste dia, seus assentamentos podem ser limpos e as oferendas são renovadas. Mas, uma vez por ano, há uma grande faxina nos templos, onde os altares podem ser até destruídos e reconstruídos, para ficarem como novos. Os assentamentos dos orixás são desmanchados com cuidado e limpos e arrumados. Por isso, no Brasil, a palavra Ossé muitas vezes é confundida com limpeza. O Ossé, na verdade, é dividido em 3 partes: purificações, destruição e reconstrução do templo e renovação das imolações, seguido de banquete público. As purificações costumam ocorrer no final do ano, quando as pessoas, membros da comunidade ou não, realizam o rito chamado de limpeza de final de ano. Neste rito, são passados nas pessoas uma sequência de pacotes contendo elementos míticos dos orixás, que representam sua força, o seu axé. Entende-se que, com isso, estamos sendo limpos espiritualmente, garantindo a entrada do novo ano também renovados. Geralmente ocorre na mesma época a destruição e reconstrução do templo, que é apenas simbólica. Cortinas são retiradas e os assentamentos passam por uma limpeza cuidadosa. Depois, esses assentamentos são recolocados em seus lugares. Cortinas novas são colocadas. Às vezes ganha uma nova pintura, novas prateleiras e assim vai. A terceira parte pode ocorrer em qualquer tempo. São realizadas as imolações, onde os animais são abatidos de forma tradicional e ritualística. Depois, as carnes serão preparadas em pratos típicos, que serão oferecidos na festa pública, onde há cantos, danças e comida. Muita comida. É um verdadeiro banquete. Essa festa pública é chamada no candomblé de xirê, que significa brincadeira, porque os orixás vêm à terra para dançar entre nós e nos abençoar. No batuque é chamado de ebó, que significa oferenda, pois acontece em homenagem aos orixás, que também vêm dançar ao som dos tambores e nos doar seu axé. Uma história sagrada narra que, em épocas imemoriais, não havia separação entre o Orum e o Aiê, e os orixás vinham à terra para estarem com os seres humanos. Mas um dia, uma pessoa que era proibida de entrar no Orum invadiu esse espaço sagrado, o que gerou a fúria de Oxalá. Assim, ele atirou seu cajado, que rompeu os 9 espaços de Orum e cravou nos limites do Aiê, separando-os para sempre. Vivos não podem passar para o Orum. Orixás não podiam mais vir para o Aiê. Mas Olodumare permitiu que os orixás retornassem à terra de tempos em tempos, usando os corpos de seus descendentes míticos. Por isso, os seres humanos realizavam grandes festas para recebê-los em alegria, e ainda realizam. E 5 são os ritos funerários, importantes para o processo de ancestralização dos iniciados. Para nós, não são todos os falecidos que se tornam ancestrais, mas sim apenas aqueles que passaram pelos ritos funerários. Esses ritos servem para garantir que Oiá, a divindade que carrega as almas dos mortos, venha buscar a alma do falecido para levá-lo ao Orum, o espaço imaterial. Todas as tradições africanas possuem ritos funerários, mas cada uma delas possui um nome diferente e os ritos também diferentes, mas os propósitos são os mesmos. A origem do culto aos antepassados é narrado no Itã, uma história sagrada, que diz que havia uma menina peralta e faceira que vivia sozinha no mercado. Um dia, um grande caçador a encontrou e a adotou, a chamando de Oiá, que quer dizer ligeira. Ele a amou muito e fez tudo por ela. Mas um dia o grande caçador morreu e Oiá ficou muito triste.
Para honrá-lo, ela preparou todas as comidas que seu amado pai gostava. Pegou todos os apetrechos do grande caçador e convidou seus amigos e parentes para uma grande festa em sua memória, com cantos e danças, comidas e bebidas. Depois amarrou tudo num carrego que depositou aos pés de uma árvore no mato. Olodumare se compadeceu de Oiá e, vendo sua dedicação, a tornou a única orixá que pode transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Lhe deu poder de controlar os eguns e guiar as almas dos falecidos entre os 9 espaços de Orun. Daí seu apelido Nyansan, a mãe dos 9 Orun. Todo o ritual serve para garantir a ancestralização da pessoa e também o seu renascimento, como uma nova pessoa através do Atunwa. Pois para os Yorubás, bom é estar vivo. A morte é enfadonha, por isso nos apressamos para retornar à vida como um descendente nosso. Bem, pessoal, com isso terminamos nossa aula. No próximo módulo, estudaremos a natureza de Deus e dos orixás, de acordo com a cosmopercepção africana. Até lá e bons estudos. Axé! Não esqueça de ler os textos e fazer as tarefas, e se puder, dê uma olhadinha nos vídeos que eu indico.